Cura e Libertação, 19/3, Ibindaiatuba. Marcos 5, de 24 a 34. Marcos. Eu falei Lucas? Eu falei Marcos. Quarta-feira. Perdão. Eu falei Marcos primeiro, depois Lucas, agora Marcos, né? É Marcos. Capítulo 5. Me perdoem. Marcos 5, a partir do 24. Todos acharam? Que o Espírito Santo fale conosco. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos e vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curado. Se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. Pai, que essa palavra seja uma verdade nessa noite, Deus. É o que eu oro, Pai, para que o Senhor opere milagres e maravilhas no nosso meio, pelo Espírito Santo do Senhor. Eu oro, amém. Uma grande multidão. Então vamos entender que existiu uma grande multidão indo atrás de quem? De Jesus. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele veio na plenitude dos tempos. O que significa a plenitude do tempo? Ele veio no tempo certo. E quando ele aqui esteve, como estava o mundo? Como estava o mundo? Num caos. Haviam 400 anos que Jesus, que Deus não falava mais com o povo. Oi? Na escuridão. Os romanos, antes os gregos, o povo que não era de Deus dominava o mundo. Então quando Jesus veio, ele causou muito impacto. Por quê? Porque muitos estavam precisando do quê? De cura e de libertação. Amém ou não? Então uma grande multidão. E quando a gente vai orando e lendo e estudando, hoje não é diferente. É diferente? Não é. Existe uma grande multidão, amados, sedenta pela palavra. E Jesus Cristo conta com cada um de nós. Um pequeno verso, uma pequena ministração. Amém ou não? Que a gente possa ir também através de quem? Da palavra. Porque hoje o povo não é diferente. Sede de justiça, sede de Jesus Cristo para curar, para libertar, para acalmar. A gente está vendo, nós que temos Jesus Cristo, já estamos sentindo os efeitos da correria, sim ou não? E ainda mais que nós somos velhos, os velhos sentem mais.
Então, amados, não é absolutamente nada diferente do que era. Agora eu fico imaginando, só imaginando, você que é mulher pode falar muito melhor do que eu. Uma mulher durante 12 anos com hemorragia. Dá para imaginar? É como se ela estivesse menstruando 12 anos. Sim ou não? Nós homens, a gente não pode sentir. Mas dá para perceber, primeiro, o estado físico dessa mulher, anêmica. Sim ou não? O corpo praticamente o quê? Destruído. Eu fico imaginando também a alma, que são as emoções, os sentimentos. Ela estava o quê? Desesperada, deprimida, sim ou não? Então, amados, alma destruída, corpo, restava o que para ela? O espírito. Ela ainda estava em pé, porque o espírito dela clamava o quê? Por alguma providência divina. Isso é importante nós falarmos, porque às vezes o nosso corpo não responde, as nossas emoções estão péssimas. A única coisa que nos resta às vezes é o quê? É só o espírito. É o meu espírito que tenta se ligar ao Espírito de Deus. E ela, como diz o texto, havia o quê? Padecido. Quando você vai no dicionário e vê o sinônimo de padecido, é o quê? Sofrido. Ela suportou. Porque ela, em função do problema dela, ela foi nas mãos de vários o quê? Médicos. E os médicos, eles não sabiam, eles não reconheciam, e eles estavam numa tentativa de acerto e erro. Olha o desespero dessa mulher. Oi? Mas os médicos não sabiam, não identificavam. A Ana passou isso durante 2 anos, um diagnóstico errado, de neuropatia. Deus foi muito bondoso conosco, porque ela era para começar um tratamento de neuropatia no Hospital de Campinas, como é que chama? Mário Gatti. Já estava quase tudo certo. Ela só não começou porque Deus colocou a mão no último exame que nós havíamos pago. Apesar do convênio, vocês sabem, existem certos tratamentos que ele não cobre. E quis Deus que ela repetisse o exame. E pela 3ª vez, o médico disse: olha, você tem tudo menos neuropatia. Então, isso que essa mulher passou, todos nós passamos. Sim ou não? Ainda mais hoje, cada vez mais a medicina jogando, vomitando médicos. E a palavra de Deus diz que ela o quê? Piorava a cada dia. Só que ela ouviu falar de quem? De Jesus. Puxa isso para hoje. Puxa isso para hoje. Imagine uma mulher hoje nesse estado. Se você manda apenas um verso, ela tem ouvido, ela vai ouvir de quem? De Jesus, daquele que cura, daquele que liberta. Agora, irmãos, imagine essa mulher fraca, raquítica. Ela ouviu falar, mas quando ela chegou, tinha o que na frente dela? Uma multidão. Quando foi aberto o culto aqui, foi falado de quê? De que para ter cura tem que ter o quê? Esforço. Sim ou não? Não foi falado aqui? É esforço. Lembra de quarta-feira, da última quarta-feira de cura e libertação? Que nós vimos aquele aleijado descendo pelo... Houve o quê? Esforço. Essa mulher não foi diferente. Então ela ouviu falar e se esforçou para quê? Para quê? Só para tocar.
Para tocar onde? Nas vestes. É o que diz a palavra aqui. Porque ela dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curado. Isso aqui está no verso 28. Quem disse quem foi? Foi ela. Amém ou não? Olha a fé dessa mulher. Olha o espírito dela como estava forte. Porque o corpo e a alma dilacerados. Então foi ela que dizia: se eu apenas tocar. Tem até um louvor, né? Se eu apenas te tocar. É isso, né? Então foi exatamente isso que aconteceu. E quando ela tocou as vestes do Senhor, o que aconteceu com a hemorragia? Imediatamente estancou. A gente podia parar por aqui. Porque houve o quê? Uma cura. Houve um milagre do Senhor. De que tudo aquilo que foi dito aqui já, de que foi colocado nos dízimos, que foi no louvor, a água viva que corre, que cura. Esse texto, na verdade, só vem o quê? Ele só vem complementar exatamente tudo aquilo que já foi dito, tudo aquilo que foi louvado. Só que não para por aí. Porque Jesus Cristo, ele reconheceu que dele saiu o quê? Poder. Quando sai poder, não é o sentir da carne, é o sentir do quê? Do Espírito. Tanto é que os discípulos deram bronca. Mas Senhor, está todo mundo te tocando, está todo mundo te empurrando, como é que o Senhor quer saber quem te tocou? Porque saiu poder através do Espírito Santo. Nós temos que buscar esse poder. Eu tenho que buscar, vocês têm que buscar, porque é o poder do Espírito Santo, não é meu, não é seu. Mas Jesus Cristo, ele é tão cuidadoso que ele estava o quê? Olhando ao redor, porque ele queria ver quem ele tinha curado. Amém ou não? É um Deus zeloso, cuidadoso. Ele não quer só curar, ele quer o quê? Ele quer ver, ele quer cuidar. E o que aconteceu aqui? A mulher amedrontada e trêmula, não é isso? Prostrou-se diante dele. Amedrontada e trêmula quer dizer exatamente o que foi dito aqui na abertura: temor e tremor. Sim, percebe como vai fechando? A palavra fecha tudo aquilo que o Espírito Santo colocou nas nossas mentes e no nosso coração. E o que Jesus Cristo disse? O que Jesus Cristo disse? Vai que a sua fé te salvou. Amém ou não? Eu não sei exatamente o que você está precisando de cura. Eu não sei. Às vezes nós nem sabemos. Porque não existe só a cura de uma esclerose. Não existe uma cura só de uma depressão. Até agora nós estamos falando de quê? De corpo e alma. Nós podemos ter uma necessidade de cura do quê? Do espírito. Nosso espírito está o quê? Enfermo. Não conseguimos mais ouvir a voz de Cristo. Nós estamos o quê? Cegos espiritualmente. E a própria palavra de Deus diz, não só para vocês, mas para mim também, que a gente precisa tomar cuidado que o espírito não seja o quê? Extinto das nossas vidas. Amém ou não? Que adianta um corpo são? Que adianta emoções controladas se o nosso espírito está fraco? Então que em nome de Jesus a gente entregue hoje as nossas dificuldades para Deus. Já recebemos a palavra, já louvamos, já cantamos, já oramos, já fomos ungidos. Agora que a gente possa, nós individualmente, eu estarei orando, que a gente possa ser o quê? Curado. Do quê? Eu conheço a minha necessidade. Eu conheço a necessidade da minha esposa. Agora e você? Você deve ter a sua. Sim ou não? Você deve ter a sua. Qual é? Eu não sei.
Eu sei as minhas dificuldades. Então, que em nome de Jesus, a gente possa orar, mediante tudo o que foi dito. O que Jesus Cristo disse para essa mulher, Ele está falando para nós hoje. A sua fé salvou você. Pai, em nome de Jesus, Deus. É a sua palavra, Pai. Eu agradeço, Deus, porque o Senhor está aqui desde o início do culto. O Senhor falou através da abertura, Pai, dos versos. O Senhor falou, Pai, através dos louvores, através da ministração dos dízimos e ofertas. Mas que em nome de Jesus, Pai, o Senhor nesse momento sonde o coração de cada filho seu aqui, de cada servo, Pai, que cada um busque, mediante fé e mediante o Espírito Santo do Senhor, serem curados, Pai, de uma enfermidade no corpo. Vai curando, Pai, em nome de Jesus, de alguma enfermidade da alma, de alguma emoção, de algum medo, de algum receio. Vai curando em nome de Jesus todo medo, toda depressão, todo levante de Satanás nesse momento, todo sopro, Pai. E que em nome de Jesus, que caia por terra o nosso espírito enfermo, Pai. Deus, em nome de Jesus, Deus, que a sua palavra possa penetrar no nosso espírito, que a gente saia dessa igreja, Pai, sãos, que o Senhor possa curar, Pai, o que deve ser curado nas nossas vidas, a partir da minha vida, Pai. Todo sopro contrário, Deus, que a gente possa refletir mais o seu caráter nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu oro, porque eu tenho a certeza que o Espírito Santo do Senhor está aqui nesse momento, porque o Senhor falou desde o início desse culto. O Senhor vem falando com essa igreja, Pai, que todos nós estejamos atentos, Pai, que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, alcance todos os membros dessa igreja que infelizmente não puderam estar aqui, mas o Senhor é um Deus que tudo pode, onipotente, onisciente, onipresente. Que o Senhor possa liberar nesse momento cura e restauração para todos os membros dessa igreja, Pai, para todos aqueles que estão aqui conosco, ouvindo a sua palavra, porque ela é sua, Pai. Bendito seja o seu nome nessa noite. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor está aqui. Jesus Cristo, eu tenho a certeza que o Senhor passeia no nosso meio nesse momento. Foi o Senhor que nos ungiu, foi o Senhor que está aqui, porque é o Senhor que nos conhece, conhece as nossas mazelas, as nossas dificuldades. O Senhor conhece os nossos medos e as nossas angústias. Pai, em nome de Jesus, vai nos tornando cada vez mais santos, que vai caindo por terra através da sua palavra, como foi cantado e louvado aqui, que entre no nosso coração, que a gente seja santificado pela sua palavra. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu agradeço, Pai. Amém. Amém, igreja? Graças a Deus. Vamos ficar em pé.